Agora que você já entendeu que a descrição da experiência profissional é muito importante e que a gente sempre vai usar 3 pilares para descrever as suas experiências, começando por responsabilidades, partindo para as atividades principais, e aqui a gente vai usar palavra-chave, porque as palavras-chave elas são indispensáveis em todos os campos do seu currículo. A gente vai partir para os resultados. O que são resultados, Carol? Resultado é tudo aquilo que acontece depois de uma tarefa realizada. Pode ser que o resultado seja catastrófico, mas ele foi um resultado. É claro que resultados negativos ou não tão positivos, eles não serão inseridos aqui no seu currículo. O resultado que entra é o bom resultado. Todo profissional que passou pelo menos 8, 10 meses numa empresa tem resultado. Por menor que seja, houve um resultado. Se não houvesse nenhum resultado, você não teria conseguido se manter na empresa por quase um ano. Então, sim, você tem resultados para contar para o recrutador. Quando a gente trabalha no mercado corporativo, dificilmente nós conseguimos entregar grandes feitos sozinhos, porque nós trabalhamos em equipe. Então entenda que resultado coletivo também é seu. Pode ser que você não foi o responsável pela implantação do processo, mas você participou da implantação do processo. E por você ter participado, esse resultado também é seu. O que muda é a forma como você vai contar os resultados, mas participação no processo faz com que o resultado também seja seu. Para de achar que para ter resultados você precisa fazer tudo sozinho, abraçar o mundo e sair passando a perna em todo mundo que está por perto. Não! Poucos profissionais têm resultados individuais dentro do mercado de trabalho porque o processo acontece de forma coletiva. Tá tudo bem, você tem resultados. Resultado nada mais é do que o impacto de uma tarefa bem executada. Existem 2 tipos de resultado. Existem resultados que são tangíveis e existem resultados que são intangíveis. Mas entenda que resultado intangível também é um resultado. O que é um resultado tangível? Imagina que você é um profissional recrutador e você implantou na empresa o processo de seleção por competências. E depois que você implantou esse processo de seleção por competências, o turnover, que é aquele índice que mede a rotatividade dos profissionais, diminuiu 3%. Isso é incrível! Isso significa que contratar as pessoas por competência faz com que os profissionais contratados tenham um perfil mais assertivo e que eles saiam menos da empresa, seja por uma demissão voluntária ou porque eles involuntariamente foram convidados a se retirar. Isso é um resultado tangível, diminuiu em 3%. Agora pode ser que você não tenha acesso a esse dado, porque você não é o gerente de RH, você não era o CHRO, você é o analista ou o auxiliar de recrutamento. E nem foi você que levou a ideia de implantar o processo de seleção por competências. Porém, quando o seu líder decidiu implantar o processo de seleção por competências, você participou de toda a pesquisa, você acompanhou toda a implantação e você ajudou ele a medir os resultados. Percebe que a ideia não foi sua, mas você estava lá participando do processo? O resultado não chegou até você, você não participa daquela reunião de apresentação de fato dos resultados, porque você é um auxiliar. Então você não sabe que diminuiu exatamente 3%, mas você sabe que diminuiu. Então você vai colocar participação na implantação do processo de seleção por competências que diminuiu o turnover da empresa. Perceba, você participou e diminuiu o turnover. Quanto? Eu não tive acesso a esse dado, mas diminuiu, eu tive uma participação. Na entrevista de emprego você vai explicar qual foi a sua participação. Você também não precisa, dá uma olhadinha aqui na minha tela, tá descrevendo a experiência profissional direitinho aqui no seu currículo. E aí você vai falar sobre os resultados. Você não precisa fazer isso aqui, ó. Resultado. E aí você começa a descrever. Não tem necessidade de separar. Da mesma forma que você falou as suas responsabilidades e as suas experiências, você vai dar um Enter e vai colocar os seus resultados. Então, excelente atuação no incentivo nacional no ano, vamos botar o ano certo aqui, né, 2020, ficando entre os 3 melhores. Implantação e reestruturação do projeto Controle, passando de 80 para 400 vendas. Desenvolvimento e implantação do projeto.
O projeto foi implantado em todos os outros DDDs. Isso aqui são exemplos de resultados. Esse resultado aqui, ó, implantação do projeto, não tem número, percebe? Ele é um resultado intangível. Porém, ele também é um resultado, não deixa de ser quando você não mede. Não medir não torna o resultado menos importante ou menos válido. Resultados são fundamentais. E aqui você tem alguns exemplos. Mas imagina que não foi você que desenvolveu e implantou o processo. Então, o que você vai escrever? Participação na implantação do projeto. Aí você nem sabe se foi em todos os outros DDDs. Não tem problema, não deixa de ser um resultado. Você participou da implantação do projeto de visitas em pequenas redes de prospecção, desenvolvimento e ativação dos novos clientes. Esse projeto aqui, ele era seu? Não, porque você é um assistente. Esse projeto é do gerente, mas você estava contribuindo com o gerente no projeto dele. Por conta disso, você escreve participação. Ah, Carol, mas o projeto era meu. Então, você vai colocar aqui. Desenvolvimento e implantação. Percebe? De acordo com a sua atuação, você muda a palavra, mas o resultado é seu e você precisa inserir resultados nas suas experiências profissionais. E aí, esse mesmo processo que eu fiz com essa experiência aqui, você vai fazer com as outras. Então, aqui, ó, excelente atuação no incentivo da Telefônica em que ano? 2019, ficando entre os melhores do Brasil. Ó, percebe? Aqui em cima, excelente atuação no projeto 2020, ficando entre os 3 melhores resultados do Brasil. Muito específico. Agora aqui, ficando entre os melhores. Não estava ali no top 3, mas estava entre os melhores, não importa. Então, a gente não coloca exatamente o número, mas coloca que estava entre os melhores. Ampliação da carteira em 12% em 10 meses. Extremamente específico esse resultado. Mas, Carol, e se eu só ampliei a carteira em 10 meses, mas eu não sei o quanto? Então, você tira. Ampliação da carteira de clientes ativos no período de 10 meses. Quanto ampliou? Não tem acesso a esse dado, mas eu sei que cresceu. Então, tá tudo bem. No período de 10 meses, a carteira de clientes ativos cresceu. Entenda que resultados, eles são muito importantes. Os resultados, eles falam por você. Eu quero contar 2 exemplos de resultados para motivar você a investir tempo pensando nos resultados do seu currículo. O primeiro deles é do Marcelo. Marcelo, assim como você, é um aluno da Máquina de Empregos. Marcelo tem mais de 50, eu acho que ele tem 52, 53 anos. E ele trabalha na área de tecnologia, mas o Marcelo, ele saiu da área de tecnologia porque ele quis empreender. E ele abriu alguns estacionamentos, se eu não me engano foram 3 estacionamentos. Ele passou 9 anos fazendo a gestão desses 3 estacionamentos até que chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, as pessoas não podiam mais sair de casa, o estacionamento dele foi perdendo movimento, e ele teve que começar a se desfazer dos estacionamentos. Só que ele precisava manter a casa, então ele decidiu voltar para o mercado. E o Marcelo, com mais de 50 anos, 9 anos fora da área de tecnologia, obviamente não conseguia voltar, ele sentia que ele estava obsoleto. E aí o Marcelo, ele assiste as mesmas aulas que você assiste. Só que o Marcelo, ele dá uma importância muito grande, especificamente para essa aula aqui de resultados. E aí ele começa a fazer um exercício de listar todos os resultados que ele teve na carreira, desde aqueles mais básicos. Todos. Ele listou, pegou uma folha e ele escreveu todos os resultados que ele tinha. Aí ele foi entendendo quais resultados eram mais importantes, colocou no currículo. Na entrevista, perguntaram sobre, ele falou muito bem sobre os resultados. Marcelo consegue um novo emprego depois de 2 meses que fez esse processo para trabalhar na área dele, que ele estava 9 meses afastado, recebendo um salário muito bom e seguindo uma jornada home office. Foi o resultado no perfil do Marcelo que fez com que ele conseguisse esse emprego. O mesmo aconteceu com a Jaqueline, uma mulher com mais de 40 anos, trabalhava na área de logística, nunca teve na carteira de trabalho dela o registro de coordenação, por mais que já fizesse alguns anos que ela liderasse diretamente as equipes. E aí a Jaque resolve que ela quer ser coordenadora. Só que ela nunca teve um cargo de coordenação, ela tem mais de 40 anos, ela começa a sofrer as barreiras do etarismo e a Jaque passa pelo mesmo processo que o Marcelo passou e que você está passando. E aí a Jaque começa a entender a importância dos resultados.
coloca os resultados no LinkedIn, no currículo, é chamada para entrevista de emprego. Durante toda a entrevista, ela percebe que o recrutador faz muitas perguntas específicas sobre o resultado da carreira dela. E ela responde muito bem. E aí a Jaque é contratada. E quando a Jaque é contratada, o recrutador diz para ela: Jaqueline, os resultados que você teve na sua carreira são incríveis. Nós queremos esses mesmos resultados aqui. É por isso que a vaga de coordenadora é sua. Como que ela conseguiu mostrar que ela podia ser coordenadora mesmo sem nunca ter atuado como coordenação? Lembra que eu falei sobre ressaltar a evolução na sua carreira? Ela mostrou na descrição da experiência que ela fazia a gestão da equipe, mesmo sem ter cargo de coordenação. Ela elegeu ali os melhores resultados, inseriu no currículo e ela conseguiu o emprego. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque essas duas últimas aulas que você assistiu, descrição de experiência e resultado, elas são determinantes. Então você precisa colocar muita atenção, colocar muita energia nessa etapa de preenchimento. Eu sugiro que você assista essa aula mais uma vez, que você escreva os seus resultados e que você só passe para a próxima quando você tiver colocado pelo menos 3, 4 resultados diferentes no seu currículo, porque a partir daí você está pronto para ter resultados assim como o Marcelo, a Jaqueline e vários outros alunos. Agora é com você, volta essa aula desde o começo, escreva bem os seus resultados e a gente se vê na próxima aula.